Digamos assim, irmã Alisson, bem fizeste em vir, pois estamos aqui diante de Deus para ouvir tudo quanto por Ele te é mandado. Amém. Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. Se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez. Mas se for olhar para trás, olhe só para lembrar do que Ele já fez por você. Você lembra? Você lembra? Será que você lembra do que o Senhor já fez por você? Lembra, lembra. Será que você lembra do que Ele já fez por você? Não me deixe esquecer, Senhor, de tudo que eu já vivi. E se não fosse a sua mão, eu nem estaria aqui. Quero trazer à memória tudo que o Senhor já fez, e a minha fé se renova de que eu viverei milagres mais uma vez. Glória a Deus. Por tanta coisa já passei. Você já passou? Mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei. Mas olha eu aqui, e não é porque sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia, e disso eu não posso me esquecer. Por quantas coisas já passei, mas eu sobrevivi. Eu já sorri, já chorei, mas olha eu aqui, e não é porque sou forte ou fiz por merecer, mas é por causa da sua misericórdia, e disso jamais poderemos esquecer. Aleluia. Também cumprimento essa igreja linda com a paz do Senhor. Quero dizer que estou grata a Deus por essa rica oportunidade, já saudando todas as congressistas. Também quero agradecer a confiança do pastor Messias. Muito obrigada, pastor, por essa rica oportunidade de poder voltar a Patos. Também quero agradecer ao pastor Manuel Mineral, a sua esposa, a irmã Alana, esse casal abençoado, e que temos já uma história. Então, quero agradecer pela insistência, pela luta. Que Deus recompense vocês com ricas bênçãos dos céus. Também as minhas amigas que me acompanharam no dia de hoje. Essa batalha nós estamos vivendo juntas. Também a todos os círculos de oração lá em Toritama. Quero agradecer ao meu pastor, o pastor presidente, o pastor Ailton, pela autorização, na pessoa do meu pastor local, o pastor Severino Júnior, e também a minha coordenadora, a irmã Aldéria. Que Deus abençoe e recompense com ricas bênçãos dos céus. Tema muito bonito, uma consciência sem ofensa. Já foi lido, mas vamos ler mais uma vez Atos dos Apóstolos, capítulo 24,
o versículo de número 26, que diz: e por isso procuro sempre ter uma consciência sem ofensa, tanto para com Deus como para com os homens. Esse tema, como eu disse, é um tema muito bonito, é um tema sugestivo, é também um tema desafiador, uma vez que é um dos principais argumentos mais utilizados pela apologética cristã universal da humanidade, quando se fala acerca de valores morais, de valores intrínsecos às atitudes e às circunstâncias, em que todos sabem o que é certo e o que é errado. É um conceito básico definido também pelo dicionário da língua portuguesa, a capacidade de se reconhecer, a capacidade que você tem de entendimento. Poderíamos definir dessa forma. Embora seja um tema muito mais amplo e se faz necessário também um olhar mais apurado. Para a filosofia, a frase, não é, penso, logo existo, está em voga nessa questão, mas também trata da experiência subjetiva. Fala da questão em que ela é puramente particular. O fato de tomar um café, o fato de ver a cor vermelha, é algo que também está relacionado na definição da filosofia, pois é uma experiência subjetiva. Então, também poderíamos um olhar mais profundo também sobre a neurologia, que fala da capacidade da autopercepção, um fenômeno cognitivo, da nossa percepção. Se olharmos também com um carinho, não aprofundando mesmo no tema, mas se olharmos sobre as questões da neurociência, vamos entender que por ela também passa os sentimentos, as nossas emoções, primeiro a emoção, que é neutra, depois uma conversa, um entendimento entre os pensamentos, formando os sentimentos, tudo isso está dentro do nosso córtex frontal. Então, examinar a consciência não é uma tarefa fácil, não é um tema, não é, tão que você escuta com tanta frequência nos círculos de oração, mas eu louvo a Deus, pois quis o Senhor que examinássemos melhor a consciência dentro do estado da Paraíba, na cidade de Patos. O Senhor está nos convidando a analisar um pouco mais acerca da nossa consciência. E a questão bíblica, não é? Podemos dizer assim, a minha pretensão, a nossa pretensão nesta tarde é trazer a visão de Paulo. Paulo foi um homem visionário e Paulo entende que a consciência, ela não é apenas as questões biológicas, não se faz apenas com o intelecto, e Paulo comunica para nós em Romanos, no capítulo 2 e o versículo 14 e 15, sobre a lei que está gravada na tábua do coração. Diga amém por isso. Ele vai mais profundo, porque ele vai dentro do coração. E ele sai um pouco dessa visão que nós temos. E ele diz assim, não é só biologia, não é só meramente intelecto. Estamos falando de Paulo, uma mente brilhante. E ele disse assim, não é só isso. A consciência foi gravada na tábua do coração, ou seja, até aqueles que não conhecem a lei, aqueles indoutos, eles também
também tem a lei da consciência gravada no seu coração. E esse pensamento, ele corrobora com os escritores do Antigo Testamento, a saber, Jeremias, que disse que Deus também escreveria na tábua do coração. E ele diz também, Ezequiel também corrobora, e os pensamentos são esses, Jeremias 31 e 33 e Ezequiel 33, 26 a 27, eles dizem assim: esta é a aliança que farei com a comunidade de Israel depois daqueles dias, declara o Senhor. Porei a minha lei no íntimo deles e escreverei no seu coração. Glória a Deus. A lei do Senhor já habita no teu coração. Aleluia. A lei do Senhor já está dentro de você. E ele diz: dar-vos-ei um coração novo. E darei-vos um coração novo. Trarei um novo espírito, tirarei deles um coração de pedra e eu vou presenteá-lo com um coração de carne. Aleluia! Não há coração de pedra que fique em pé diante de Deus, porque quando Ele quer esmiuçar a penha, Ele esmiuça a penha e não tem grande, decama-nave à sombra, não tem o maior doutor que venha dizer que as verdades dele são absolutas uma vez que o Senhor diz: quem escreve no teu coração sou eu, rapaz. Aleluia. Quem escreve a história sou eu. O coração aqui, ele representa para nós o interior da vida. O coração é a expressão, podemos pensar nele como a sede das emoções. Poderemos pensar no coração como centro das decisões e da moral. Na antropologia, designa o núcleo ao seu lugar onde Deus escreve a sua lei, como já fora dito. Mas Jeremias também disse: o coração é enganoso. Sabemos também que no nosso coração, fontes, elas fluem e elas podem ser puras ou não. Mateus, ele disse o seguinte: do coração saem maus pensamentos, saem homicídios, sai adultério, sai imoralidade sexual, sai os roubos, sai falso testemunho e saem as calúnias. Mateus, no capítulo 15, o versículo 19, ele declara: é do coração que sai tudo isso também. Isso quando a fonte está impura, ela é capaz de maquinar o mal. E a pergunta que se faz necessário nesse dia é como obter uma consciência pura, limpa e boa, uma vez que nós sabemos que por causa da queda do homem, do pecado que também existe em nós, a consciência não é algo que está em concordância para todos. Ou seja, o meu senso de justiça nem sempre vai bater com o senso da irmã, porque isso foi corrompido pelo pecado. Então, o que fazer para conquistar essa consciência que o apóstolo Paulo, tão visionário, ele declara para a gente? Ele diz: eu tenho uma consciência pura, uma consciência limpa diante de Deus e diante dos homens. O que fazer para obter essa consciência? E o primeiro passo seria reconhecer que você não pode fazer tudo só. E se você sofre com a consciência pesada, se você carrega alguns traumas, alguns problemas, é bom que procure os profissionais da área. Você pode encontrar psiquiatra, psicólogos, psicanalistas. A terapia, ela só cresce, só desenvolve, e nós não desprezamos a medicina, pelo contrário, eu estou aqui diante do doutor Mineral, também que é o coordenador de vocês, o nosso querido pastor.
E nós não desprezamos, bom seria que todos buscassem o conhecimento. Bom seria que todos também buscassem a ajuda médica. Mas eu quero declarar algo nessa tarde, que problema de pecado não é psicólogo que vai resolver, não é psiquiatra que vai passar um remedinho para você, não é não, viu? Não é nada disso. Para a consciência ficar limpa, é preciso arrependimento, é preciso colocar-se diante de quem pode perdoar pecado, a saber, o nosso Deus, e Ele deixa diante de nós Cristo, o sacrifício do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz é suficiente para apagar pecado e escrever uma nova história. Tua consciência está pesada aí? Derimintre, camouve, açai. Se for pecado, vem confessar. Porque se tu não confessar, o psicanalista não vai te ajudar. O psiquiatra não tem remédio para te dar. Mas aqui tem remédio do céu, descendo para a minha vida e para a tua vida. Aleluia! Foi por isso que o salmista Davi, no Salmo 51 e verso 10, ele disse: Senhor, coloca em mim um coração puro e bom. Davi estava confessando as suas falhas e dizendo: Senhor, renova em mim um coração puro e bom. Coloca em mim ele puro e bom e renova um espírito reto. Eu preciso do Senhor. Davi estava o tempo todo comunicando a dependência de Deus. Onde estão os dependentes do Senhor nessa tarde? Você depende dele, eu dependo. A bandinha depende do Senhor. A bandinha que cantou tão bonito depende do Senhor. Aleluia! Ele também está te olhando nessa tarde. A exegese desse versículo poderíamos classificar pelo menos em 4 pontos. A motivação de Paulo é uma motivação escatológica. Ele está pensando na ressurreição dos mortos. Ele está pensando no encontro com Cristo. Ele sabe que naquele dia será julgado o ímpio e o justo. E ele disse: é por isso que eu mantenho a consciência limpa diante do Senhor. Há também nesse mesmo versículo o empenho do apóstolo Paulo. E ele disse: eu me esforço, é empenho contínuo. E você pode ver isso daqui com um exemplo de um atleta. Um atleta precisa ser disciplinado. Um atleta precisa percorrer com aquela mesma rotina. Então, a santidade foi santa ontem, hoje tem que ser mais. É treino, olha o pré-treino descendo aqui. Você precisa do Senhor na sua vida. Ele disse: eu me esforço. Isso foi, irmãos, isso é tão lindo, porque isso foi o apóstolo Paulo declarando. Imagina eu e você na fila do pão. Ele diz: eu me esforço para manter essa consciência limpa. Ele diz: a consciência em todo tempo, uma comunicação sem reserva, uma comunicação sem interrupção, uma comunicação com o céu diária, a saber que é necessário a vigilância, porque tem muito crente que ora. Aleluia. Tem irmã que é canela de fogo. Segura aí, eu acredito que aqui não tem não. Mas se tiver, vai recebendo de Deus aí. Tem irmã que ora muito. É canela de fogo. Reteté de Jeová. Mas se pisar no pé, eita, o caldo entorta. Aleluia. Esquece na hora, porque não vigiou. E o convite aqui é: quer manter ela limpa, vigia na terra dos viventes. A consciência pura que Paulo está trazendo para nós é que dentro dessa pureza eu também não posso ser pedra de tropeço para meu irmão. Eu não posso fazer meu irmão cair. O testemunho fala mais alto. Não tem gente que não precisa falar e o povo já se alegra. E eu vi a alegria da igreja assim que a irmã Nalva chegou.
E a igreja queria abraçar, queria colocar a cadeira, o melhor lugar e aquele acolhimento. Eu percebo as coisas rápido também. E eu vi o cuidado com essa irmã. E o que Paulo disse é, para mantê-la pura, eu tenho que ser uma bênção para alguém e não um tropeço. Ele disse a Abraão, sê tu uma bênção. Deus disse isso a Abraão comunicando assim, se Ló não quiser ser bom para tu, se os homens a qual tu corresponde dentro de onde tu estás, se ninguém for bom, o compromisso é contigo, Abraão, sê tu uma bênção. O povo pode não prestar, quem tem que ser bênção é tu. O marido é truculento, você é mulher de Deus. Passe a camisa dele, cuide dele, ele quer sair. Você é uma bênção. Não importa para onde ele está indo, mas tu não é bênção, então faz a tua parte. Sê tu uma bênção. O filho é rebelde, sê tu uma bênção. Tua consciência tem que ser pura diante de Deus e diante dos homens. O apóstolo Paulo, ele disse, não me escondo de Deus, ele está comigo o tempo todo e diante dos homens eu dou testemunho do que eu falo. Tem muita gente que prega, mas não vive. E o apóstolo Paulo não só pregava, mas vivia intensamente um evangelho, de maneira que a respiração de Paulo era Cristo. A única conversa que Paulo tinha era Cristo, Cristo. Talvez se o irmão Paulo estivesse nos nossos dias, a igreja dele não seria lotada, porque era madeira, viu? A igreja de Paulo não seria mais popular dos estados, porque Paulo trazia a verdade e não tinha medo. Porém, trazer a verdade não nos dá o cabimento de ser truculentos, de ser malvados, de ser impiedosos, de jeito nenhum. O apóstolo Paulo tanto sabia trazer as verdades do reino, não negociava princípio, porque não se negocia princípio. Quem negocia princípio, um dia o princípio te quebra. Porque a ordem foi, sede obediente. Aos desobedientes, o que foi que caiu para eles? Se tu quebrar princípio, um princípio vai te quebrar. Então o bom é manter o princípio diante de Deus. Paulo não quebrava isso. Mas isso também não significava dizer que ele não tinha bons relacionamentos com os seus liderados e com aqueles a qual ele também foi liderado. Paulo sabia se comportar diante de Deus e diante dos homens. E a respeito de Deus ele disse, na minha consciência o Espírito Santo responde por mim. Em Romanos no capítulo 9 e o verso 1 ele diz, a minha consciência testifica, é o Espírito Santo que está me vendo continuamente e assinando. Acertasse, vice Paulo, acertasse essa, vice, acertasse essa. Mas eu gosto também, e lembrei aqui, da expressão que o apóstolo Tiago traz. Isso aqui dentro de buscar essa consciência limpa. E na carta de Tiago, no capítulo 1, ele disse o seguinte, é preciso despojar do velho. É preciso despojar, na verdade ele diz, da imundície que está em você. Os vestígios de malignidade. E tem crente ruim, irmão? Você acha que tem? Ele está comunicando isso. Mas deixa eu explicar bem direitinho para você não ficar olhando torto para o irmão, nem ficar julgando a irmã. Ele está dizendo mais ou menos assim. Quando você se converte, levantou a mão para aceitar Jesus, aquela carga pesada já se foi. Mas Tiago está apontando para os vestígios da maldade que ainda habita em mim e em você. Ele está dizendo, é preciso fazer uma varredura melhor.
E quando eu penso sobre esses vestígios, automaticamente a minha mente às vezes ela é bem criativa, não sei se a sua é assim, mas quando eu olho para esse versículo e o convite que eu vejo do irmão Tiago é dizer assim, limpe o vestígio, porque alguém vai identificar que ainda existe maldade em você. Como assim? Em uma cena de crime, quando os investigadores entram, eles vão procurar material genético, eles vão procurar a posição onde a bala saiu, os vestígios do sangue, porque até isso fala. A gente vai entender dentro de uma cena de crime se realmente foi um suicídio ou se alguém tentou contra a vida daquele, porque o vestígio vai falar. E Tiago está dizendo, em você ainda existe vestígio de maldade. Retira aí a imundície, retira aí o que não agrada ao Senhor. Te despoja mesmo, joga fora, tira o que não agrada ao Senhor para viver uma pura consciência diante dEle. Isso é muito forte, irmãos. O convite é para limpar mesmo. O convite é para ficar branco como a lã. E a expressão de Isaías, em branco como a neve e puro como a lã, eu lembrei disso agora, eu acredito que vai encaixar, você vai entender. Ser puro como a neve é o que eu estava comunicando. Primeiro o céu, ele te limpa, você já levantou a mão, você já está branco como a neve. Mas ele disse, também é preciso estar limpo como a lã. Como assim? É que vem de dentro a pureza. De onde vem a lã das ovelhas? Não nasce, não vem de dentro. Ele está dizendo, eu já purifiquei você como a neve, agora eu quero purificar como a lã. Do céu veio a ordem, tu já estás limpo da condenação e do pecado, mas é preciso manter limpa, pura, imaculada, porque se na prestação de conta você não sobe. E ele diz, precisa também estar puro como a lã. Vai nascer pureza, vai nascer pureza. Vai nascer pureza no coração duro. Coração de pedra, tu vai bater diferente. Tu estás aí, coração de pedra. Tu estás aí, coração de pedra. E Deus te diz assim, tenta apagar o que eu escrevo dentro de você. Aleluia. De onde foi que Paulo tirou tanto conhecimento? E eu já disse aqui que coisa boa é pregar o que vive. Mas vamos voltar um pouquinho sobre a biografia desse homem. Eu dei um título a essa mensagem. E o título está em O Despertar de uma Consciência. Então, já passamos a introdução. Vamos agora voltar na biografia desse homem, para saber se ele tem autoridade para ensinar. Não é? Não tem isso, não é? Às vezes, você recebe uma palavra muito forte, que veio do seu pastor, e você tem que receber mesmo, é o homem de Deus, mas não é o lugar de fala, não é ele que tem autoridade para isso. E se vier, às vezes, um novo convertido está dizendo a mesma coisa, mas você não quer dar ouvidos, porque você não está dando crédito à pregação. Mas vamos ver se ele tinha moral para trazer esse conhecimento para nós. Volte os anos de Paulo. Paulo, conhecido como Saulo de Tarso. Saulo de Tarso, um estudante de direito, um estudante dentro do Sinédrio. Estava ali aos pés de Gamaliel, doutor Gamaliel. O melhor que Deus tinha na terra, ele trouxe para Paulo, para que ele pudesse entender um pouquinho da lei.
É por isso que valorizamos o conhecimento, não é? É preciso buscar conhecimento, porque senão você vai sempre nadar em águas rasas. Mas quando você busca um pouco mais, você vai mergulhando, vai saindo vai saindo da canela, vai subindo para o joelho, daqui a pouco está nos ombros, daqui a pouco tu está mergulhando. Isso é a busca do conhecimento. E Oséias disse que peca o homem por não procurar conhecimento. É preciso prosseguir conhecendo o Senhor. E o interesse de Paulo era conhecer a Deus, a lei dos profetas. Romano, ele era romano, tinha cidadania romana de nascimento, mas era judeu de nascimento, na verdade. O apóstolo Paulo, um grande intelectual, uma mente que até hoje é estudada por muitos especialistas, o que ele comunicava sempre esteve à frente do seu tempo. Nós entendemos que era o Espírito Santo trazendo respostas para o dia de hoje. Amanhã já tem resposta de Deus e já está lá, viu? Já foi comunicado. A mente de Paulo era uma mente visionária, mas assim como Paulo já comunicou a Timóteo, no capítulo 4, ele disse: é possível que mesmo o homem com a lei gravada no coração, ele tenha também a mente cauterizada, a consciência também pode ser cauterizada. É possível que muitos que aceitaram a Jesus, que estão andando bem, daqui a pouco ele declina, e declinando, dando ouvido às mentiras que muitas vezes ele mesmo conta. Não sei se você já conheceu, mas eu já conheci alguém que mente tanto que acredita na mentira. Ele vai cauterizando, ele vai tirando a sensibilidade da consciência, de maneira que a consciência que a nossa irmã comunicou aqui, a voz que fala dentro da gente, ela pode ser silenciada. E o que era certo deixa de ser certo. E o homem se acostuma com o pecado, porque a consciência, ela foi silenciada por uma mente cauterizada. E por isso muitos naufragam na fé. Ele comunicou tudo isso a Timóteo, como que dissesse ao jovem pastor Timóteo: olha, tu vai ver muita gente descendo ladeira abaixo, mas eu quero comunicar para você não se espantar. O problema não está na tua pregação, o problema não está no teu ministério. Tem gente naufragando na fé, porque estão com a consciência cauterizada. E no começo da vida de Paulo, ele estava também com a lei gravada no coração, mas com a mente cauterizada. O maior perseguidor dos seguidores de Jesus era o apóstolo Paulo, que nessa questão ainda era conhecido como Saulo. Ele buscou matar os irmãos, perseguia mesmo. Você está vendo um culto como hoje? Isso era uma ótima oportunidade para ele entrar, como ele adentrava nas sinagogas, entrar, puxar os irmãos pelo cabelo, levar embora, prender pastor. Mas prender pastor, sim. Acredito que estamos voltando a esse tempo e não vai demorar para que os homens de Deus também saiam com algemas. Mas a algema pode sair no braço, porém a consciência tem que estar limpa diante de Deus. O apóstolo Paulo perseguia as igrejas, prendia os irmãos, levava homens e mulheres, quem tivesse na frente, homem, mulher, menino e mulambo, saía tudo na frente, o rodo passava com tudo, e Paulo levava o povo e prendia, e consentia na morte de muitos, a saber, o episódio de Estevão. Estevão foi julgado pelo Sinédrio, e não é que a cena aconteceu assim, não é que foi o apedrejamento de repente, não. Primeiro Estevão teve a oportunidade de trazer a sua tese, de defender a sua fé, e o povo votou que ele estava blasfemando, e Paulo também consentiu no voto. Não é na pedrada, irmão, para você não pensar que ele estava sujando as mãos com as pedras, mas ele consentia no voto. Isso em ano eleitoral, hein?
a responsabilidade continua com você. Ele consentiu no voto a morte de muitos. Cuidado para não matar alguém com uma palavra. E essa desceu agora bem forte. Cuidado para não matar alguém com uma palavra. O apóstolo Paulo carregou esse trauma porque consentiu na morte de muitos. Ele respirava ameaça de morte, invadia mesmo, acabava com os cultos. Ele era uma fera selvagem. Ele tinha influência e autoridade. Já pensou aí? Autoridade na mão de quem não pode ter autoridade. De alguém que não consegue controlar os próprios instintos, que não consegue controlar a própria maldade, chamando isso de zelo. E eu acredito que era zelo, sim. Ele achava que estava defendendo a lei, ele achava que estava a serviço do reino, mas ele estava arrastando o povo para um lugar escuso. Paulo estava prendendo os irmãos, tirando a liberdade de muitos de confessar a sua fé. E muitos negaram a Jesus por causa do apóstolo Paulo. Isso representa tortura. Esse é o homem a qual estamos ministrando nesta tarde, o começo da sua vida. Ele tinha influência dentro do Império Romano, pois se ele era um cidadão romano, significava dizer que ele tinha passaportes para andar em diversas cidades. E ele não cansava. Saindo de Patos, ele procurava a cidade mais perto. Onde tivesse um crente, ele estava lá para perseguir o povo de Deus. Esse era Saulo de Tarso. Mas Saulo também foi coetâneo de Jesus. E quando eu estudava sobre isso, eu passei a pensar sobre essa possibilidade. É triste, é lamentável, ele não teve um encontro com Cristo na mesma época. Talvez se Paulo tivesse tido um encontro com Cristo, enquanto o mestre da Galileia ministrava, talvez ele não tivesse cerrado tantos irmãos em prisões. Mas, e aí é um pensamento meu, eu acredito que quando Jesus estava, talvez ministrando o Sermão do Monte, ele já estava ali, aos pés de Gamaliel, buscando de Deus, enquanto o mestre andava sobre aquela mesma região. E eu pensei muito sobre o que Lucas falou. Lucas descreve um momento da tentação de Jesus no deserto. E a frase que ficou na minha mente, no meu coração, foi quando ele declara que o adversário sempre procurou ocasião para tentar Jesus. E nós sabemos que ninguém iria destruir ao Senhor Jesus. E que Jesus não cedeu a nenhuma tentação. Mas o inferno continuou buscando ocasião para tentar o nosso Senhor Jesus. E essa batalha foi vencida na cruz. Embora saibamos que o nosso Deus é invicto em batalhas, ele não ia perder, não é? Mas aquela batalha que o inferno achava que estava travando, foi vencida na cruz. Jesus finalmente ressuscita. Jesus cumpre o seu ministério. E agora, não vencemos. O nosso plano faliu. A gente tem que continuar buscando uma ocasião para destruir agora, não ele, mas o legado dele. Isaías disse: o trabalho das suas mãos você olhará e ficará satisfeito. E pensando nisso, foi muito forte ao meu coração. O inferno agora se levanta e levanta Paulo, e levanta Saulo como o maior perseguidor do cristianismo, a saber, a tentativa do inferno de acabar com o legado de Cristo. Aleluia! Glória a Deus! Há sempre um problema para mim e para você.
É o inferno tentando acabar com o legado do Senhor. Ele levantou uma fera selvagem, mas eles não sabiam que aquele homem chamado Saulo de Tarso já era um vaso escolhido na eternidade. Oh, glória! Tem alguém truculento na tua casa? Tem um selvagem na tua casa? Quem sabe o céu já disse que seria um vaso escolhido. E quem sabe que no próximo ano tu não estás aqui com ele, glorificando a Jesus. O inferno achou que iria vencer, levantou com muita força. Mas um dia, a caminho de Damasco, esse homem, naquela vontade de cumprir a sua agenda, com as cartas agora do Sinédrio, autorização para matar, autorização para pisar mesmo, as cartas, e ele corria com muita pressa, mas antes dele adentrar em Damasco, oh glória, ele ouve uma voz que diz: Saulo, Saulo, Hiramanave a sombra de Cantiaçai, Saulo, Saulo, e ele cai e diz: quem és? Olha, quem queria matar já caiu, foi. Quem queria destruir agora está perguntando: quem és, Senhor? A voz trouxe um impacto profundo. A voz mexeu com a estrutura. A voz trouxe temor e tremor. E a fera, não é, o leãozinho começou a virar gatinho. A fera já procurou um lugar e começa a reconhecer e dizer: quem és, Senhor? Quem és, Senhor? Relare mintriaçai. E ele responde: eu sou Jesus. Eu sou Jesus. Eu sou Jesus, a quem tu persegues, Saulo. E sabe como bateu profundo? É que o nome Saulo significa Saul. Ele estava dizendo: Saul, Saul. O leão da tribo de Judá levantou-se. Assim como Saul perseguiu a Davi, agora estava perseguindo o descendente de Davi. Só que agora o negócio era diferente. O leão da tribo de Judá ainda se levanta para aniquilar o plano do inferno, para destruir correntes, deramante a sombra, para escrever nova história. E ele diz: Saulo, Saulo, tu persegues a mim. Duro é para ti seguir sobre esses aguilhões. Eu vou te puxar. Eu vou puxar a rédea. Você agora vai andar como eu quero. Sai daí. Aí já vai tomado pela mão. Vê só. Já vai tomado pela mão. O povo que estava com ele ouvia, mas não entendia. Agora aquele que estava tão forte. Eu gosto de um hino de canção e louvor. É a frase que diz: um valente só é valente até chegar um mais valente. Quem queria matar? Quem queria matar? Agora aqui, ó, pegado pela mão. Se não cai de novo, pegado pela mão, vai na rua direita, de Cástia, de Ramanaiaçai. Deus vai dar o endereço certo para crente que chegou aqui. Vai na rua direita, sai do caminho torto, de Cástia, de Ramanaiaçai. Sai daí, remantri-me, Cástia, vai pra lá. E espera meu tempo. Ananias escuta um comunicado do céu e diz: vai lá na rua direita que tem um instrumento fino para tu orar. Quem é, Senhor? É Saulo. Saulo, Senhor.
Estás equivocado, Deus. Crente com intimidade questiona o Senhor. E tem hino que diz que não pode perguntar, né? Pergunte não, viu? Que você vai morrer na dúvida. Pergunte não, não é? O que não pode é murmurar, crente. Mas perguntar pode. Aí ele faz, aí ele olha e diz assim: o senhor tem certeza? Senhor, talvez o senhor esteja desatualizado. Eu posso tirar, pastor? Posso? Tenho sem fio. Mas tá bom esse. Eu acho que não, né? É muito rebuliço aqui, né? É porque tá caindo. E Ananias diz assim: Senhor, o senhor tem certeza? Olha, sua informação pode estar desatualizada, mas é o maior perseguidor. Ele está prendendo o povo. Ele está prendendo os irmãos. Todo mundo que cai na mão dele passa no julgamento do Sinédrio. Você está lembrado de Estevão? Quem sou eu perto de Estevão? Eu estou com medo, Senhor. O Senhor tem certeza da ordem. Ele diz: eu tenho. Vai lá, que é um vaso escolhido. Glória. Vai lá, porque ele vai saber o quanto ele ainda vai padecer pelo meu nome. Ele não sabia não, mas eu vou ensinar uma historinha a ele. Ela achava que sabia perseguir, eu vou ensinar a ele como é que se persegue. E ele vai entrar na minha agenda para fazer a minha vontade. Glória a Jesus. Onde estão os crentes que ainda cumprem a vontade do céu? Onde estão as irmãs que mesmo na dúvida, mesmo doendo, ainda está fazendo a obra? Levanta a mão aí, quero ver vocês. Está doendo? É de que mentira, fogo. É difícil a tarefa que ele te deu. Faça, viu? De que me cante a sai. Você não tem direito de desistir. Pronto. Continue fazendo a obra. Está doendo? Você vai cumprir tudinho que o Senhor lhe disse para fazer. Ou tu faz, ou tu morre. Ou tu faz, ou tu paga preço. E ele vai e faz uma oração. A oração tão boa. Oração de dirigente de círculo de oração. Oração de homens de Deus. Na oração ele disse: eu posso me batizar? Nem passou pelo discipulado. Vê mesmo. Eu quero me batizar, eu quero estar limpo, eu quero estar puro diante do meu Senhor. Eu quero continuar ouvindo a voz daquele que encontrou comigo no caminho. E Paulo, tu vai descer no batismo agora e tu vai fazer a obra do Senhor. Mas como já comunicamos, Paulo ainda precisava de muitas mudanças. Ele precisava entender os mistérios do reino. Ele achava que o fato de ter sido instruído por Gamaliel, a igreja ia receber de pé. Que a igreja ia receber dando glória. Aí ele prepara a melhor pregação, o melhor esboço da vida dele e se apresenta em Jerusalém. E o povo já olha desconfiado. Quem é esse? Quem é esse? Isso é Saulo. Isso é Saulo. Tira ele daí. Quem é esse? A igreja não acredita. É preciso testemunho, ter tempo para que o povo acredite. Fica tranquilo, porque se Deus está na tua vida, Ele é quem vai aparecer. Espera o tempo de Deus. Paulo queria pregar, Paulo queria fazer muita coisa. Mas Paulo também, ele traz para a gente, depois eu estou dando um salto muito grande, viu? Ele vai falar das aflições da vida do cristão. E o livro de Atos, ele traz toda a narrativa. Mas os pormenores estão dentro das cartas. A intimidade, o detalhe, o segredo, está lá nas cartas. E nas cartas do apóstolo Paulo, ele se deixa revelar, ele vai comunicando os desafios da vida cristã para manter essa consciência sem ofensa. Vamos ver se ele pode realmente nos dar esse conselho nessa tarde.
Será que você dá crédito à pregação do apóstolo Paulo? Ele vai dizer em Coríntios, na igreja de Coríntios, eu tenho vergonha de ter que comunicar a vocês quem eu sou. Depois de ter sofrido tanto, depois de ter sido apedrejado, depois do sarrafo que eu passei, depois de ser açoitado pelos meus irmãos, depois de apanhar e sofrer calúnia, eu ainda tenho que confessar a vocês quem eu sou. Diante de Deus e diante dos homens, o céu sabe quem é você, mas o homem não sabe não. Por isso que Davi disse, coisa boa é estar diante da mão dele, do que diante dos homens. Deus ainda tem piedade, tem misericórdia, mas os homens não têm. Os homens não acreditavam. Depois de Paulo ter criado a igreja de Corinto, ele teve que se justificar à igreja e dizer à igreja, igreja, eu ainda tenho que dizer a vocês quem eu sou. Depois de tantos anos que a gente já percorreu, ele já tinha sido abraçado por Barnabé. Antes ele foi liderado por Barnabé. Eu acho lindo isso na casa do Senhor. É que lá fora foi doutor Gamaliel, mas na casa do Senhor, o primeiro para ele foi Ananias. Para depois se pegar com Barnabé. Supra-sumo. Não é assim não. Primeiro Ananias, o irmão do discipulado, para ter a oportunidade de saudar o pastor com a paz do Senhor. Barnabé ensinou a Paulo, e eu penso que o único problema na vida de Paulo, se eu pudesse pontuar um problema, foi ter uma discussão com Barnabé. A gente sabe que a obra não sofreu, mas Paulo se ausentou daquela amizade que só lhe fazia bem. Mas eu gosto de Paulo também, porque Paulo depois reconhece a briga todinha por conta de parente. Dá confusão, parente, na obra. É por isso que normalmente não coloca mãe e filho junto, não coloca. Para dar certo assim é negócio de Deus, não é? Aí teve um problema com João Marcos e Paulo, com muito zelo, não acreditava em João Marcos, mas depois ele confessa e diz assim, olha, se João Marcos aparecer aí, tem carta para ele, viu? Autorize ele a pregar, autorize ele a ministrar. Quem está autorizando sou eu. Lá atrás eu disse que não, mas eu entendi que meu amigo Barnabé, do jeito que acreditou em mim, acreditou em João Marcos também. O Senhor acredita em você, crente. Isso para mim é o único problema na vida de Paulo. Eu examino assim. Passar esse momento sem amizade, isso fez em Paulo uma lição muito grande. Ele passou a valorizar muito os seus amigos. Ele chamava Epafrodito de amigo. Ele chamava para perto. O pastor Timóteo, meu filho. E ele trazia o povo para perto. Isso significa dizer que não dá para liderar sozinho. Que não dá para comunicar as coisas do reino da forma que a gente quer, assim não. Mas a gente traz para perto e ensina e diz, meu filho, faça assim. Minha filha, faça assim. Siga nesse caminho aqui. E isso era a vida do apóstolo Paulo. Por isso que ele está, depois de ter levantado a igreja de Corinto com muita lágrima, ele está dizendo, eu estou com vergonha de ter que justificar as minhas atitudes a vocês. Sofri muito pela causa do evangelho. Sofri muito. Em um resumo muito rápido da vida dele: perseguido em Damasco, rejeitado em Jerusalém, apedrejado em Listra, açoitado em Filipos, escorraçado em Tessalônica, expulso em Bereia, chamado de falastrão em Atenas. Era um sábio diante dos sábios, que eles olharam e disseram assim, não, foram poucos crentes lá, melhor discurso. E Deus está se preocupando com isso. Aleluia. É bom ter o conhecimento, mas se o irmão disser para o li e para o que, a glória cai também. A glória é revelada também. E diante dos
chamado na campanha de evangelização, o salto foi bem pequenininho. Chamado de impostor em Corinto. Preso em Jerusalém, na igreja que ele tanto queria pregar. O sonho da vida de Paulo era Jerusalém. Acusado em Cesareia, enfrentou naufrágios. Depois que ele é preso em Cesareia, ele sofre um naufrágio indo para Roma. Depois do naufrágio, é picado por uma víbora. Ele chega algemado em Roma, que era outro sonho dele. Eu fico pensando, Deus fala com a gente, diz que tem uma promessa grande. Deus diz a gente que vai fazer. Deus comunica, diz detalhe por detalhe. Às vezes a gente não entende, ele fala de novo. Não é porque ele esqueceu, não. Ele fala de novo porque a nossa mente está fechada. Aí ele fala novamente. Deus, às vezes, ele quer a todo custo cumprir uma promessa na vida da gente. Mas eu olho para Paulo, todos os sonhos de Paulo pareciam frustrados. E Paulo chega diante dos sonhos dele e é frustrado novamente. Mas Deus, ele continua cumprindo o seu propósito. Ele chega em Jerusalém agora, levando oferta. Ele chega em Jerusalém, Jerusalém que não o quis. Ele chega em Jerusalém para trazer oferta aos irmãos que recebeu lá dos gentios. Um dia privaram ele de tudo isso e virou todo cativeiro. Agora é ele que chega para trazer a oferta. Agora ele chega para contribuir com a obra. E quando ele chega, ele está ali fazendo tudo. E ele é preso em Jerusalém. E os judeus tentavam matá-lo, assim como conseguiram matar a Estevão. E Paulo continua cumprindo o seu ministério. Mas o que me chamou a atenção também, em um dos pontos desse momento em que estamos aqui, é que Paulo comunica para a gente. E ele diz assim: diante de tudo isso, pedrada não me parou. Açoite dos judeus eu levei 5 vezes. E foram 39 menos uma. 40 menos 1 é 39. 5 vezes eu passei por açoites. Se não fosse alguém da guarda romana para me pegar e me salvar no último momento, eu teria descido à sepultura. Porque parece que quando o soldado romano tira ele e leva para o cárcere, parece que salvou ele. Não, ele tinha apanhado primeiro para depois ser salvo nos últimos segundos de vida. Aí ele diz assim: mas a pedrada não parou. A calúnia, muito menos. A mentira, menos ainda. A cara feia, tão pouco. A aceitação dos homens, menos ainda. Mas pesa sobre mim uma pressão muito grande. E não são as pressões externas, mas é a pressão interna. Aleluia. A minha mente está bombardeada. A minha mente é uma prisão. E como manter uma consciência sem ofensa, com a mente bombardeada, com alguém dentro de si dizendo: miserável homem que sou, quem me livrará do corpo dessa morte? Foi Paulo que declarou. Ele disse: há uma luta dentro de mim, em que a carne milita contra o espírito e o espírito contra a carne, e eles se opõem entre si, de modo que eles estão opostos. Um quer fazer uma coisa e o outro quer fazer outra. E o bem que eu quero fazer, quando eu penso que estou fazendo, o mal eu já fiz. A minha mente está se dividindo. Era isso que ele estava dizendo. A minha mente está a ponto de ter um colapso. As pressões externas não estão doendo. Tem que agora justificar a vocês o meu ministério. Eu estou justificando. E quer saber do meu ministério? E se eu puder me gloriar, eu vou me gloriar numa coisa.
Eu vou me gloriar nas fraquezas, nas injúrias, nas calúnias, na difamação. Porque quando eu estou na lona, quando eu penso estar fraco, então sou forte, sou fortalecido pelo valente de Jacó. Aonde estão as mulheres de Deus? Você está sendo fortalecida pelo céu nessa tarde, viu? Você acha que não vai vencer porque a fraqueza está muito grande, porque a mente está bombardeada. Apóstolo Paulo sentiu tudo isso e por isso ele disse: mas ainda assim, eu estou mantendo uma consciência sem ofensa diante de Deus e diante dos homens. Querem saber do meu ministério? O meu ministério dá-se a conhecer pelos prodígios, pelas maravilhas. Há um saldo positivo na minha história. Quer saber quem eu sou? Aí ele diz assim, eu acho muito bonito isso, pastores. Quando ele diz assim, não sou digno nem de ser chamado apóstolo, porque um dia maltratei os meus irmãos. Está vendo como pesa? Está vendo como a mente acusa? E ele diz assim, não sou digno do título, o miserável homem que sou. Quem me livrará do corpo dessa morte? Mas aqui ele está dizendo, eu não mereço o título. Cheguei aqui pela misericórdia de Deus, mas o preço é grande para trazer uma mensagem aqui. É uma honra muito grande. E Deus sabe o quanto o meu coração exulta no Senhor como Ana nessa tarde. É uma promessa antiga. E se eu só saudasse a paz do Senhor às minhas irmãs, já estava cumprido, já cumpriu desde a primeira vez que eu vim aqui. Mas o pastor Messias chamou de novo, autorizou de novo, pastor Manuel insistiu de novo, e Malana também. Eu vim aqui dizer, eu também não merecia estar aqui, mas o apóstolo Paulo disse, eu não sou digno de ser chamado apóstolo pelo que fiz com meus irmãos. Mas eu gosto dessa última frase que ele diz assim, mas pela graça, eu sou o que sou. Eu sou o que sou. Que alguém queira ou que não queira, é o pastor Messias. Que alguém queira ou que não queira, é o pastor Manuel. Que alguém queira ou que não queira, os vossos Erimite e Ofogue estão nas vossas cidades. Os servos de Deus estão lá. Que alguém queira, que o inferno queira, que não queira, que queira acabar com o legado. Você está dizendo, mas pela graça eu sou o que sou. Paulo disse, para manter a consciência limpa, eu desprezo a mentira, eu desprezo a maldade, eu desprezo o que não agrada ao Senhor. Eu só faço a obra e Ele se responsabiliza. Pela graça, eu sou o que sou. Paulo comunica, sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Sedes os meus imitadores, eu tenho a mente de Cristo. Isso é um exemplo para nós. Quem tem a mente de Cristo não pode estar com saudade de pepino e cebola, não. Quem tem a mente de Cristo não pode flertar com pecado, não. Viu? Tem crente que acha bonito de dizer, mas também quando eu estava lá fora, eu era assim, eu fazia assim, eu usava uma roupinha aqui. Pare com isso, viu? Se você fazia de hoje para trás, não faça mais. Ele disse, eu não tenho direito de ser chamado apóstolo, mas pela graça eu sou o que sou. E isso tem me custado muito, dói muito, eu choro muito, são muitas madrugadas em claro. A mente pipocando, a mente querendo dizer, abandona, desiste do chamado, acaba com isso, tu és o que lá? Não vai, tem outra para fazer o que tu faz. E ele dizendo, ainda com tanta pressão na mente, pela graça, eu sou o que sou. O que é que o senhor está fazendo? Dirigindo para 3 irmãs? Mas pela graça, ele lhe deu esse emprego. E ele vai pagar, viu? Ele vai pagar, viu, irmão Bruno? Ele vai lhe pagar.
pagar o seu serviço aqui dentro de Patos. Não lhe conheço, foi só uma carona, mas já gostei, já me agradei. A gente já adotou no joelho, sim ou não? A gente vai levar seu nome e o Senhor lhe pagará o seu feito. Pela graça eu sou o que sou. Nem é por força, nem é por violência, mas a graça de Deus, ela transforma. O apóstolo Paulo, ele disse para tudo isso, para que essa revelação acontecesse. Ele disse, o que os pais antigos não tiveram, os antepassados não tiveram, ele me deu o ministério da graça, mas também ele colocou um espinho. O espinho vai continuar. Não vou sair daqui enganando Patos não, viu? O espinho vai continuar doendo aí, vai continuar sangrando aí, mas a graça, quanto menos esperar, vai se aperfeiçoar na fraqueza, vontade de desistir, e o céu dizendo, mas ainda tem mais. Não entrasse no glamour não foi, Paulo? Não entrasse não, em Roma, preso e algemado, em Roma. Mas olha o que é que ele declara. Meus irmãos, não fiquem preocupados não. Eu sou embaixador em prisões. Vê que mentalidade é essa. Olha o que Deus preparou para a gente pregar o evangelho à elite. Aleluia. Olha o que Deus preparou para mim. A guarda pretoriana está comigo todo dia. Em Cesareia, onde está o texto, foram 2 anos, Félix mentindo. Félix ficava para lá e para cá, ia para o Sinédrio, falava com o Sinédrio e dizia, olha, tal coisa. Daqui a pouco chegava em Paulo para ver se Paulo pagava uma propina e o homem tinha medo. E o homem tinha medo de ser preso. E o homem tinha medo, a consciência continuava sem ofensa. Félix chegava e dizia, ô rapaz, não ajeita não aí um negocinho pra gente. Eu acho que tu vai ser solto, paga aí a fiança. Pague não, viu? Não pague não. Deus vai pagar a conta por você. Não precisa de ajeitadinho não. Advogado mente muito, nem todos. Deixa eu corrigir isso aqui, que eu tenho amigos advogados. Mas uma grande maioria quer ajeitar. Félix era o governador. E ele sabia, ele conhecia a lei do Sinédrio. Roma não estava nem aí, rapaz, para o que acontecia com os judeus. Era plano do Sinédrio, mata Paulo. E o código do direito romano estava diferente do que temos hoje. No século I era duas formas de julgamento. Julgamento privado e julgamento público. O privado você pagava multa. E no público você era exposto aos julgamentos. E Paulo foi exposto ao julgamento sendo inocente. E ele dizia, não tem problema não, eu estou aqui. Um dia você me solta. Porque o meu Senhor já me comunicou a próxima viagem. O meu Senhor já disse a mim que amanhã tem mais, tem outra escala para cumprir em Patos. Glória! O meu Senhor já me comunicou que eu continuo fazendo a obra. Não vai ter pagamento de propina não, viu? O desonesto é você. Mas diante de Deus e diante dos homens, eu não pago não. E tinha ou não tinha, irmão, como conseguir uma propina? Os irmãos da Galácia, se pudesse, tinham dado os olhos a Paulo. Você pensa aí, se ele dissesse, olha, com 300 mil, tá livre. Você acha que eles não conseguiam, não? Mas o negócio com Deus é diferente. O mesmo Deus que permite a cova é o que manda o livramento contra os leões. Ele ainda fecha a boca de leão. Ele te soltou na cova. Canta pro leão aí, rapaz. Canta uma canção de ninar aí pro leão que ele tá dando autoridade. O Deus da cova é também o Deus da espada. E quando ele quer permitir, ele permite. Agora, quando ele quer livrar, não tem cão que fique na frente. Aleluia, não tem cão não. Fornalha de fogo aquece
aparece aí 7 vezes mais, não queima nem o pelo do braço, porque o quarto homem aparece e defende quem ele quer. O quarto homem está descendo aqui. Sai, o quarto homem já desceu na fornalha que tu enfrenta. O quarto homem vai te defender. Aparece o julgamento. Tertuliano vem com eloquência ensurdecedora. Aí Paulo diz assim: não tem advogado não. Já começa aí. Não tem advogado não. Mas eu vou preparar a minha defesa. Espírito Santo, comunica aqui o que é que eu tenho que falar. Porque eu vou dizer só o que tu quiser. E ele se defende. E ele diz assim: faça o seguinte, vocês não sabem resolver não. Apareceu, teve a troca de Félix para Festo. Não sabe resolver não. Me manda para Roma, que lá eu decido com César. Quem é o grande na terra? O grande ainda é o Senhor, viu? Vocês não sabem não, governador. Prefeito não sabe resolver não. Não sabe fazer ofício não. Não sabe resolver nada não. Bota diante de César. Ele estava dizendo: cadê o presidente da república para eu ir lá? Bota o presidente aí para ver se eu não chego lá e não digo que Jesus é grande e não digo lá que ele é Deus. Bota aí Lula, bota Bolsonaro, bota quem quiser para ver se eu não vou comunicar a verdade. Que eu vou dizer que Cristo, ele salva o homem, ele prepara e leva para o céu. Eu vou comunicar Jesus, eu vou comunicar Jesus, eu vou comunicar Jesus. Paulo, tu estás preso, estou preso. Vê que oportunidade. Os meninos estão presos comigo. 2 anos. Um soldado trocando turno com o outro, preso com ele. Manhã, de tarde e de noite. Era oportunidade ou não para pregar? Quem gosta de pregar, pastor Manuel? Olha a oportunidade de Deus criando para você aí que está no escuro. Deus vai te dar oportunidade, viu? Deus vai te dar uma oportunidade para tu sair disso aí. E eu quero encerrar. Amanhã tem mais, não é? O apóstolo Paulo, para encerrar, ele diz assim: para manter essa mentalidade, é preciso uma transformação na mente. E ele comunica isso em Romanos, no capítulo 12, o versículo 2. Ele diz: e não vos conformeis com essa era, mas transformai-vos pela renovação do Espírito Santo na vossa mente. A mente está cauterizada, Espírito Santo resolve. Traz sensibilidade. A mente não entendeu não. O código do coração tu não entende não. O Espírito Santo ainda revela o profundo e o escondido. E uma coisa muito linda que eu aprendi, e eu quero compartilhar isso com Patos, é que Paulo entendeu o que Nicodemos não entendeu. Nicodemos teve Jesus com ele em uma conversa particular. E Nicodemos perguntou o que era que faria para o reino, o que era que ele tinha que fazer para mudar aquele comportamento, para ser aceito no reino e tudo mais. E Jesus disse: Nico, tu precisa nascer de novo. Tu vai precisar nascer de novo. E aí Nicodemos olha e diz assim: como assim, Senhor? Nascer de novo? Eu já velho, terei que voltar ao ventre da minha mãe. Como se dará isso? E Jesus olhando disse: ô Nico, não é assim não. O nascimento é o velho homem que precisa morrer para que dê espaço ao novo. Paulo comunica isso porque Paulo entendeu. Começa na mente. A mudança começa na mente. O teu comportamento vai mudar na mente. Não é dentro, tu não vai sair desse congresso desse jeito não. A mente vai sair diferente para que em casa haja mudança de comportamento. Como assim? Vou explicar. Eu disse que é bom buscar conhecimento e a ciência traz uma informação para a gente. E o nosso
os nossos neurônios, nascemos pelo menos com 86 bilhões de neurônios, muito mais do que isso. Nós adultos temos isso aí. Uma criança tem muito mais. E a gente vai perdendo neurônios ao longo do tempo. É preciso que Deus faça essa faxina na mente. E os neurotransmissores, eles vão comunicando. E eu aprendi isso, pastor. Que é preciso que haja a morte programada dos neurônios. É chamado de apoptose. É preciso a morte programada dos neurônios. Paulo tem uma mente visionária ou não? Paulo disse, a renovação vai começar na mente. Deus vai arrancar o velho para dar lugar ao novo. Escuta isso, é palavra de Deus para a tua vida. O velho vai sair daqui hoje para tu abraçar o novo. Deus vai matar neurônio velho, vai programar a morte do velho para dar espaço ao novo. Nicodemo não entendeu não, Nicodemo não sabia não, mas ele disse assim, é preciso a renovação na mente. Primeiro de tudo, não se conforme com a sua era, não se conforme, não pegue a molde do mundo, mas se renove pela renovação do Espírito. Ele disse em Colossenses, se tu nascesse de novo, se tu estás olhando para cima, continua olhando para cima, tua vida já está escondida em Deus, em Cristo, mas tu vai precisar, aleluia, das entranhas de misericórdia. Tu vai precisar do novo que se renova. O novo vai ficar renovando. Deus vai dar espaço nessa mente e vai trazer o novo dele. Quem crê nisso? Deus vai trazer um espaço para essa mente, viu? Deus vai arrancar o velho. O que é isso? Tua mentalidade é equivocada. E na tua vida, eu sinto em te comunicar, se tu não gosta de embates, tu vai passar a ter. O apóstolo Paulo não estava preparado para nada do que ele achava que ia passar, mas o céu já tinha programado. Então o que foi que Deus fez? Reprogramou a mente de Paulo para entender os sofrimentos da vida cristã. Esse congresso na tua vida, para que tu entenda o que é ter uma consciência sem ofensa. Deus vai pegar você, entrar na tua mente, o Espírito Santo vai fazer faxina, vai tirar o vestígio do velho, vai tirar o vestígio da maldade, vai dar espaço arrancando toda a imundícia, toda a vontade de errar, para que você abrace o novo de Deus. Você terá uma vida santificada diante de Deus e diante dos homens. Assim foi o apóstolo Paulo, uma mente brilhante, uma mente que revelava a Cristo, um homem que ousou dizer, sede meus imitadores como sou de Cristo, um homem que comunicou, é preciso a transformação na mente para viver o novo de Deus. Queres viver uma vida com uma consciência pura e sem ofensa diante dos homens? Abrace o novo de Deus. Quem vai abraçar o novo de Deus aqui? Quem vai abraçar o plano de Deus para a sua vida? Então diga assim, Senhor, eu aceito o novo de Deus para a minha vida. Senhor, eu preciso manter a consciência limpa diante de Ti e diante dos homens. Tira o velho para que eu possa abraçar o novo. Diz aí, tira o velho para que eu possa abraçar o novo. Mata dentro de mim o que é precisar matar. Arranca o velho. Faz a apoptose mesmo para que eu possa ver o novo de Deus nascer em mim. Eu preciso ver, você precisa? Você quer o novo de Deus? Ele está dizendo, eis que eu farei hoje, dentro de Patos, uma coisa nova. Bom dia, leva coisa nova de Deus. Irmãos de Natal, aleluia, vocês são fortes mesmo. Leva o novo de Deus. Renovação na mente, renovação dessa mentalidade. Tu não vai pensar mais micro, mas tu vai pensar macro.
Tu vai entender que os sofrimentos, no final tu vai dizer, não tenho a vida por preciosa, porque abracei o chamado de Deus para a minha vida. Viver com Ele é lucro, morrer é ganho, pois a coroa já está com Ele, e Ele me dará a recompensa pelos meus feitos. Olha, descendo a recompensa de Deus nesta tarde. Abre a tua mão, pois a recompensa está descendo pela tolerância desse dia. A recompensa está descendo por querer aprender o novo de Deus. Ele está comunicando o novo pela palavra. Você vai se alimentar da palavra de Deus. Está sendo hoje feita uma faxina na tua mente. Mente bombardeada. Eu quero comunicar com ela. Mente bombardeada. Recebe o novo de Deus. Mente problemática, mente com trauma, está saindo depressão, está saindo síndrome de pânico, está saindo espírito de loucura. Releme cante a sombra dele, manave sai. Espírito de loucura bate em retirada agora, vá. Retecasta, decamarraia sai. Saia daqui, espírito de loucura. Você não vai entrar numa camisa de força não, mas Deus está fazendo uma faxina, está matando o velho e dando um novo. Está nascendo em partos novas criaturas para o reino dos céus. Amém? Que Deus abençoe a igreja, em nome de Jesus.